Hoje vamos fazer uma revisão de jurisprudência na temática direito penal. 1. O decreto de indulto pode ser julgado inconstitucional caso fique demonstrado que tinha por finalidade atingir objetivos de interesse pessoal, ao invés do interesse público. Súmula 631 do STJ. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, a pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais. 2. O artigo 268 do Código Penal veicula norma penal em branco, que pode ser complementada por atos normativos infralegais, editados não apenas pela União, mas também pelos Estados, Distrito Federal e municípios. 3. É cabível a redução do artigo 115 do Código Penal se, entre a sentença condenatória e o julgamento dos embargos, o réu atinge idade superior a 70 anos. 4. Súmula 636 do STJ. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. 5. Admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência do réu. 6. Havendo pluralidade de causas de aumento de pena e sendo apenas uma delas empregada na terceira fase, as demais podem ser utilizadas nas demais etapas da dosimetria da pena. 7. Não é possível a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado como fundamento para negativar a conduta social. 8. Condenações anteriores transitadas em julgado não podem ser utilizadas como personalidade ou conduta social desfavorável. 9. O fato de o agente ter se aproveitado para a prática do crime da situação de vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima, decorrente da morte de seu filho em razão de erro médico, pode constituir motivo idôneo para a valoração negativa de sua culpabilidade. 10. O fato de o Estado ter gasto muitos recursos para investigar os crimes, no caso era uma grande operação policial, e de o réu ter obtido enriquecimento ilícito com as práticas delituosas, não servem como motivo para aumentar a pena base. 11. Em caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, por exemplo, prestação pecuniária, o Código Penal prevê como consequência a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Logo, o juiz não deve decretar o arresto dos bens do condenado como forma de cumprimento forçado da pena substitutiva. 12. A reincidência específica tratada no artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal, somente se aplica quando forem idênticos e não apenas de mesma espécie os crimes praticados. Vejamos o que diz o artigo 44 do Código Penal. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, parágrafo 3º, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Nesse caso, precisa ser crime idêntico. Vamos lá. 13. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável. 14. O princípio da insignificância
é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 maços de cigarro, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação. 15. Se a mercadoria é apreendida antes mesmo da entrada no recinto da aduana, não haverá crime, tratando-se de meros atos preparatórios que, em regra, não são punidos pelo ordenamento jurídico. 16. Em regra, é inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando, uma vez que o bem juridicamente tutelado vai além do mero valor pecuniário do imposto elidido, alcançando também o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional. Trata-se, assim, de um delito pluriofensivo. 17. Exceção. O STJ possui alguns precedentes, admitindo de forma excepcional a aplicação do princípio da insignificância para o caso de contrabando de pequena quantidade de medicamento para uso próprio. 18. Não se aplica o princípio da insignificância ao estelionato contra o INSS, estelionato previdenciário, estelionato envolvendo o FGTS e estelionato envolvendo o seguro-desemprego. 19. Na dosimetria da pena, as condenações por fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser utilizados como fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do réu. 20. Aquele que está investido de parcela de autoridade pública, como é o caso de um juiz, um membro do Ministério Público ou uma autoridade policial, deve ser avaliado no desempenho da sua função com maior rigor do que as demais pessoas não ocupantes de tais cargos. É legítima a utilização da condição pessoal de policial civil como circunstância judicial desfavorável para fins de exasperação da pena base aplicada a acusado pela prática do crime de concussão. Pessoal, chegamos ao fim dessa parte. Esperamos ter auxiliado. Se você gostou, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário aí se você gostou, se você chegou até aqui. Um abraço, bons estudos e até a próxima.